Oi, pessoal. Eu espero que todos vocês estejam muito bem. Bom, eu quero mostrar aqui para vocês o uso da matemática e da física dentro desse contexto de pandemia de Covid-19 que nós estamos vivendo. Algumas pesquisas têm mostrado uma previsão de mortes ou de pessoas infectadas no mundo todo, caso nenhuma estratégia de isolamento seja tomada. Mas como é que é feita essa estimativa? Bom, o termo crescimento exponencial ele tem sido muito utilizado, porque o modelo matemático que descreve a propagação de um vírus é um modelo de crescimento exponencial, pelo menos no início. Ser um modelo exponencial significa que o número de casos de um dia para o outro é multiplicado por uma constante. No caso aqui, essa constante é maior que 1. Eu vou dar um exemplo de uma sequência bem simples. Suponha que no mês passado surge um surto viral em que no primeiro dia temos só uma pessoa contaminada, mas a cada dia que passa, o número de contaminados dobra. Logo, no segundo dia, temos o dobro, 2 pessoas contaminadas. Veja que a constante nesse caso aqui é igual a 2. No terceiro dia, temos 4 pessoas contaminadas. No quarto dia, temos 8 pessoas contaminadas. Isso parece pouco, mas no 11º dia, nós teríamos 1.024 pessoas contaminadas. Ao final do mês, teríamos mais de 1 bilhão de pessoas infectadas. Isso acontece porque a sequência numérica cresce de uma maneira surpreendente. Isso é exatamente o que acontece em um crescimento exponencial. É importante destacar aqui que o que causa novos casos são os casos existentes. A equação utilizada para o número de novos casos, que vamos chamar aqui de ΔD, ela depende do número de casos em um dia, que vamos chamar de ND, depende da probabilidade que cada exposição possa vir a se tornar uma infecção, P, e depende da média do número de pessoas que se teve contato ao longo do dia, E. A gente vai fazer uma análise matemática aqui. Se N0 é o número inicial de casos, temos que o número total de casos será o número inicial de casos mais o número de novos casos, ou seja, N1 vai ser igual a N0 mais ΔZ. Substituindo e colocando N0 em evidência, nós encontramos que o N1 é igual a N0, que multiplica esse termo 1 mais E vezes P. No dia seguinte, o número de casos vai ser o número de casos do dia anterior, N1, mais o número de novos casos, ΔI. Substituindo o N1, que acabamos de encontrar, e colocando em evidência os termos, temos N2 é igual a N1, que multiplica 1 mais E vezes P. Ainda podemos escrever em termos de N0, ficando o N2 é igual a N0, que multiplica o termo 1 mais EP elevado ao quadrado. Se continuarmos fazendo isso para N3, N4, N5 e assim sucessivamente, nós chegamos à expressão de que ND mais 1 vai ser igual a ND, que multiplica o termo 1 mais E vezes P, ou seja, o número total de casos de um dia é o número de casos do dia anterior multiplicado pelo fator 1 mais EP. Isso é exatamente um comportamento exponencial. A equação geral, em termos de N0, pode ser escrita como ND igual a N0, que multiplica 1 mais EP elevado a D. No caso do Covid-19, vocês podem acessar esse site que tem muitas informações. Se você avaliar os dados disponibilizados, você observa que, em geral, a constante vai estar entre 1,1 e 1,2. Observe ainda aqui, a partir da forma desse gráfico, que o comportamento neste momento inicial de pandemia é, de fato, um comportamento exponencial. Na prática, essa curva ela não vai continuar crescendo indefinidamente, porque em algum momento a maioria das pessoas às quais cada doente vai estar exposto ou já estão doentes ou estão imunes e, portanto, não podem se tornar novos casos. Levando em consideração esse fato, obtemos a chamada curva logística. A curva logística ela é indistinguível da exponencial no início, só que em um dado momento essa curva não cresce tanto. Aí depois ela estabiliza, chega no valor máximo e logo depois começa a decair. Um número que se monitora em epidemias é o fator de crescimento. Quando estamos na região exponencial, esse fator permanecerá maior que 1. Quando for igual a 1, isso pode significar que chegamos no ponto de inflexão de uma curva logística. Isso é importante, porque representa que o número total de casos atingirá no máximo o dobro do número de casos naquele momento. Chegar no ponto de inflexão significa que você tinha uma concavidade positiva e, a partir daquele ponto, passa a ter uma concavidade negativa, como a gente pode ver aqui nesse gráfico. Então, o que fazer para diminuir esse termo 1 mais EP e assim diminuir o número de novos casos?
O E é a média do número de pessoas que se tem contato ao longo do dia. Então, conseguimos diminuir através do isolamento social. Já o P é a probabilidade de cada exposição se tornar uma infecção. Conseguimos diminuir o P se seguimos todas as recomendações dos órgãos de saúde, como, por exemplo, lavar as mãos com frequência com água e sabão. Caso você precise sair, as orientações do Ministério da Saúde, pelo menos até a data de hoje, é de que se mantenha uma distância de aproximadamente 2 metros de qualquer pessoa tossindo ou espirrando. Esse é um problema clássico de cinemática que estudamos lá na física. Analisar o movimento da gotícula de saliva como um lançamento oblíquo. No lançamento oblíquo, o movimento horizontal e o movimento vertical eles são independentes. Ao longo da horizontal, não temos aceleração, o movimento ele é retilíneo e uniforme. Já ao longo do eixo Y, temos uma queda livre, sendo o movimento retilíneo uniformemente variado. A partir dos dados expostos aqui, podemos resolver esse problema. Basta substituir os dados na expressão para y, daí encontramos uma equação de segundo grau, que fornece o tempo. Substituindo os valores que nós temos dos dados do problema e resolvendo a equação de segundo grau, encontramos o tempo necessário para a gotícula atingir o solo. Substituindo esse tempo na equação para ΔX, temos exatamente a distância que o indivíduo deve estar de alguém com tosse. Estamos simplificando aqui, claro, o movimento das gotículas de saliva, estamos desprezando outras interações, mas isso é suficiente para que possamos compreender como a física pode ser aplicada nesse contexto. Vale ressaltar que um estudo bem recente examinou amostras de ar de alas de um hospital que recebeu pacientes com Covid-19 e esse estudo revelou que o vírus ele conseguia viajar até 4 metros, no caso o dobro das distâncias que as pessoas devem ter uma das outras em público, segundo as recomendações atuais. Só que a dispersão no ar do coronavírus é uma área ainda polêmica para os cientistas, porque não está claro quão infecciosa é a doença em quantidades tão pequenas encontradas nesses borrifos ultrafinos. Mas uma coisa todos concordam, o distanciamento é a melhor atitude a ser tomada por enquanto. Bom, eu quis mostrar para vocês aqui a importância e a necessidade de se compreender certos conceitos da matemática e da física. Contextualizamos o motivo pelo qual devemos obedecer às recomendações dos órgãos de saúde e a importância do distanciamento e do isolamento social. Ficando em casa, conseguimos diminuir o número de infectados e, com isso, evitamos o colapso do sistema de saúde. Bom, meus alunos, eu espero que vocês estejam bem e permaneçam bem durante esse período de pandemia. Cuidem tanto da saúde física quanto mental de vocês e não se esqueçam, nós estamos juntos, mesmo que separados fisicamente.